que é, para que serve e por que é tão importante para o Brasil? Este é o tema do professor Eduardo Rosa Pedreira. Pedreira é professor da Fundação Getúlio Vargas na área de sustentabilidade corporativa e seus desdobramentos. Com a palavra, o professor Eduardo. Gente, boa tarde a todos e todas. Eu já fico muito feliz de os meus colegas que me antecederam, sob algum aspecto, facilitaram demais o meu trabalho. E eu fiquei muito impressionado com o que o Ricardo e a Tice e Ana acabaram de falar. É muito belo ver esse movimento de regulação do comportamento, notadamente no mundo dos negócios. E eu queria convidar vocês para uma reflexão. Eu estou com medo de usar a expressão filosófica para já não contaminar a tua cabeça aí e dizer que a gente vai falar de coisas que não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Mas eu quero trazer para você, e aí eu reconheço, eu quero trazer para você exatamente essa questão. Afinal de contas, quando a gente fala de ética, o que a gente quer dizer com isso? O que a gente referencia quando a gente quer falar ética? Deixa-me fazer uma observação que pode te parecer, à primeira vista, não relevante, mas preste atenção comigo numa coisa. Eu te convido para uma pergunta absolutamente óbvia, não se assuste com a obviedade dela. Todo mundo concorda que eu tenho aqui à minha mão um óculos? Sim? Beleza? Te chamando para uma conversa rápida. O que aconteceria com a nossa comunicação se a este objeto nós dessemos diferentes nomes? Por exemplo, se você chamasse isso de óculos, você chamasse esse objeto de lápis, você chamasse esse objeto de caneta, o que aconteceria com a nossa comunicação? Alguém arrisca? Não se estabeleceria. Ou seja, não haveria comunicação de maneira alguma. Sabe o que acontece e que a gente não nota? É que todo o processo de comunicação da gente está baseado em acordos semânticos. O que eu quero dizer com acordo semântico? A gente concorda que determinadas palavras têm determinados significados. Se nós as usarmos de maneira diferenciada, sabe o que vai acontecer? A comunicação, ela vai ou morrer, ela vai travar, ou você vai viver aquilo que tecnicamente se chama disfunção cognitiva, e eu vou te explicar o que é isso com experiência prática. Eu nasci aqui no belíssimo estado da Bahia, mais precisamente no interior. Mas moro na cidade do Rio de Janeiro há mais de 25 anos, vendi a minha alma para os cariocas. Pois bem, há cerca de mais ou menos 15, 20 anos atrás, quando a cidade vivia uma sensação de insegurança muito maior do que a gente vive hoje, a gente viveu um momento muito difícil, embora estejamos vivendo, em termos de segurança pública, um cenário muito complicado. Eu, final do dia, de um dia cansativo de trabalho, estava gripado, com um pouco de febre, atravesso um sinal vermelho numa das áreas da cidade. Era um lugar, ali mais ou menos na Lagoa Rodrigo de Freitas, quem conhece o Rio de Janeiro, perto de um clube da Gávea chamado Flamengo, que eu não gosto de fazer citações desse clube nas minhas falas. E aí, fui andando, passo, atravesso o sinal vermelho, metros após, um policial me para. Boa noite, doutor, tudo bem? Eu digo, tudo bem. O senhor viu que o senhor atravessou um sinal vermelho? Eu falei, vi sim, oficial. Ele olhou para mim e falou assim, o senhor sabe que existe multa para isso? Eu disse, sim, sei que existe. O senhor tem noção de que a multa é cara? Eu falei, posso imaginar. E aí, àquela altura, ele olhou para mim e falou, até com uma certa elegância no falar, diga-se de passagem, mas, doutor, isso não precisa terminar de uma maneira tão dramática assim. Aí, eu, gaguejando, com o coração acelerado, encontrei forças para dizer a ele o que eu vou relatar para vocês. Claro que não com essa calma aqui. Eu estava num lugar relativamente ermo, medo da retaliação, medo do que poderia acontecer. Para mim, pagar o que ele estava sugerindo era muito mais rápido, muito mais tranquilo, mas eu encontrei forças para dizer a ele o seguinte, oficial,
mas eu olhava para ele e baixava os olhos. Com todo o respeito que eu lhe devo, e eu lhe devo respeito, dado que o senhor é um ente do Estado na minha vida. Se a minha esposa estivesse do meu lado naquela hora, certamente ela estaria me cutucando e dizendo, para de ficar dando aula para as pessoas. E aí eu falei, dado que o senhor é um ente do Estado na minha vida, eu lhe devo respeito, mas isso que o senhor está sugerindo é contra, eu usei uma palavra que viria a marcar toda a minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional. É contra os meus valores. E usei de maneira equivocada, até porque quero defender hoje aqui, sou professor, porque professo algumas coisas e fico professor. E até de maneira equivocada, porque eu quero mostrar para vocês aqui de que valores podem ser considerados referências universais ao comportamento, e não apenas referências pessoais. E disse para ele, isso que o senhor está sugerindo nas entrelinhas é contra os meus valores. Ao que ele replica, mas doutor, isso é contra meus valores também. Será que àquela altura eu não deveria descer do carro, olhar para ele e dizer assim, bom, boa noite, deixa eu me apresentar direito, eu sou Eduardo, uma das coisas que eu falo na vida é sobre ética, defina valores, não é verdade? Será que a palavra valores, ele estava dando o mesmo significado que eu? Eu estava falando de valores como referências, como princípios. Essa palavra ela é bonita. Eu prefiro valor a princípio, mas princípio tem uma riqueza, porque princípio é aquilo que vem antes do comportamento. E eu falava para ele, defina valores, supostamente assim, defina valores, porque eu estava falando de valores como referências do comportamento, e ele estava falando de valores supostamente monetários. Gente, definir as palavras é fundamental. Eu ouço por aí, ouço nos jornais, ouço nas conversas que compõem aquilo que eu chamo de senso comum, ouço no bar, ouço na empresa, ouço na sala de aula a seguinte definição, ou as seguintes frases. Propinar, para usar a expressão ali dos meus colegas que me antecederam, e propinar virou um verbo, né? Propinar é a ética do mercado. Não se preocupe não, porque, me desculpem levar o raciocínio ao seu paroxismo, ao seu extremo. O estupro é a ética da cadeia. Eu fico pensando comigo, a essa altura, afinal de contas, o que é ética? Será que ética é mesmo um conjunto de normas e condutas de uma determinada sociedade? Afinal de contas, o que se quer dizer com ética? Essa é parte da minha tarefa com vocês aqui, mas para mostrar a você a necessidade que a gente tem de definir isso, eu trago para você um pequeno vídeo que eu vou pedir a tua ajuda para passar para mim. Um jovem que confessou ter participado do assassinato do estudante da USP, Felipe Ramos de Paiva, se entregou hoje à polícia. Como se apresentou e não tem passagem criminal, foi liberado. Junto com um advogado, Irlan Santiago se apresentou espontaneamente na delegacia. De acordo com a polícia, ele confessou em depoimento ter participado da tentativa de assalto que terminou com a morte do estudante Felipe de Paiva, ocorrida no dia 18 do mês passado. Irlan disse que o autor do disparo foi um comparsa, mas não revelou o nome. O advogado concordou. Todo bandido tem ética. Você é um cara experiente na área criminal. Eu sei que você está fazendo essa pergunta simplesmente por fazer. Que você sabe que em todas as profissões tem ética. E na sua profissão, se tiver um repórter na sua frente, a ética dele é dar espaço para você também trabalhar. Boa tarde, meu nome é Eduardo. Defina ética. Todo bandido tem ética. Em todas as profissões, aliás, nesse caso a gente também teria que definir o que é profissão. Em toda profissão tem ética. E na sua profissão, se tiver um repórter na sua frente, a sua ética é deixá-lo passar na frente. Afinal de contas, o que é ética? Seu uso mais comum, que é o que ele está usando. Ética é, quem sabe, um conjunto de normas, de códigos e de comportamentos que efetivamente compõem um determinado grupo ou sociedade. Se for isso, a gente então
pode dizer que bandidos têm ética, pessoas que, por exemplo, se unem para, quem sabe, lesar o erário público via concorrências fraudulentas de ambulâncias no interior do Brasil, em prefeituras, ali tem uma ética rolando. E aí, como é que o uso dessa palavra nesse aspecto se afina, se sincroniza com o uso da palavra que a gente está fazendo o tempo todo hoje, desde esse primeiro momento? Se ética é algo que bandidos também têm, então como é que eu posso falar, como muito bem colocou aqui os colegas que me antecederam, como é que eu posso falar de um código de ética dentro da empresa? Se ética for apenas um código de referências que regula uma determinada sociedade, eu diria, esse significado é extremamente pobre e não faz jus ao nome e à história que essa palavra tem. Eu quero te trazer aqui, claro, dizer que esse conceito que eu vou te passar aqui é uma visão pessoal, é desprezar 3.000 anos de estudos que existem aqui antes de mim. Mas eu diria que é uma síntese que eu tenho encontrado para tentar comunicar o que essa palavra significa com o nosso Brasil de hoje e tentar achar uma certa mediação semântica, uma certa sincronicidade para quando a gente usar essa palavra, a gente pelo menos ter aquilo como fizemos com o óculos. Estamos mais ou menos sabendo o que falamos. Eu quero te contar lá de trás e te mostrar uma coisa. Dá uma olhada nessa pergunta que está em azul aí no meio. Certo ou errado? A ética, ela nasceu, ela existe, a trajetória dela toda é para responder essa dificílima pergunta. Isto é certo ou errado? E é interessante que nas minhas aulas, muito recentemente, eu criei um caso, e tem tudo a ver com aquilo que o Ricardo falava aqui há pouco, e o caso era o seguinte: suponha que eu sou um jovem executivo, tenho 25, saí da faculdade aos 22, usar um jargão do mundo corporativo, sangue nos olhos, faca no dente, sou um cara que entrega o resultado, corro atrás, e em 5 anos eu galguei uma posição na minha empresa. Eu assumi a direção comercial. Por quê? Porque eu sou um workaholic e sou um cara que entrega o resultado. E aí, descobri que na minha projeção de carreira, o próximo passo seria assumir a presidência da empresa no Brasil, e em termos de horizonte eu não teria esse espaço, pelo menos nos próximos anos. E no caso, em questão, e eu faço isso como uma simulação, eu sempre digo, eu sou de uma geração onde 5 anos é uma eternidade. E eu preciso de mudanças a cada 4, 5 anos. Aparece uma oportunidade internacional para que eu entre num determinado mercado emergente, a minha empresa está vendendo um produto ali, mercado que cerca de 30%, 40% tem um grande player, e é uma empresa ainda familiar, patriarcal sob muitos aspectos, onde os processos não estão azeitados, governança ainda é algo muito distante, e as decisões são tomadas de maneira, eu diria, emocionais. E aí, eu mostro para os alunos que começam a ficar com um brilho nos olhos. Eu disse, e depois de 3 tentativas anteriores à minha presença, que a minha empresa não consegue entrar naquele mercado, eu finalmente consigo uma conversa com aquele grande player do mercado. E ele me deu 30 minutos. Mas ele gostou tanto da minha apresentação, de que nós conversamos por 2 horas. E aí, eu digo que essa conversa começou às 17 da tarde, e estávamos em 19 horas. E ele olha para mim, depois da minha brilhante apresentação, e diz, cara, gostei de você. Você sabe que eu estou sendo atendido pelo teu principal concorrente, mas você realmente me deu razões para pensar de trocar de fornecedor. Eu, com a minha tendência comercial, já comemorava o sucesso da empreitada. Se eu fecho aquele negócio, eu estreio com chave de ouro naquele mercado, minha empresa efetivamente ganha a tão sonhada entrada naquele mercado, e o horizonte para mim é o mais belo possível, mostrando a matriz internacional de que eles apostaram na pessoa certa. Eu carrego a dose, do ponto de vista psicológico. E todas as minhas necessidades psíquicas de admiração, de orgulho, nos jantares e nos almoços familiares serão satisfeitas.
E ele olha para mim, o player, e diz, cara, gostei de você, mas por superstição, não tomo decisões de negócio depois das 19 horas. O que, evidentemente, mostra que a arquitetura organizacional ainda era imatura a ponto tal de depender do processo decisório de uma pessoa. Gente, tudo isso é ficção, tá? Só tem um detalhe que não é ficção aí nessa história. Suponha não, de fato eu sou casado. E tenho uma aliança de amor com uma pessoa há 30 anos. E aí eu conto para os alunos de que eu sou um profissional casado, estou estabelecendo um novo escritório e ainda não levei a minha esposa para aquele lugar. São 30 dias que estou ali e consegui, em 30 dias, aquele contato com o player. Ele olha para mim e diz, 19 horas, não vou tomar decisão de negócio. Você vai fazer o que agora? Ao que eu digo. Nada, eu vou voltar para o hotel. Ele diz, você não gostaria de um happy hour comigo? Primeira pergunta que eu faço à turma. Devo ou não devo ir? Aí a gente bate lá no compliance. A esmagadora maioria. Se o perfil é muito competitivo comercial, qual é a resposta? Vai. Argumento, relacionamento. Alguns arriscam dizer, o que o compliance diz? Eu carrego na tinta. Não tem compliance. Porque quando o compliance tipifica, normatiza, regula o comportamento, a referência da minha decisão, o que é ótimo, o que já é um avanço absurdo, por isso que eu amei tanto que foi dito aqui antes de mim, é a norma. Está me dizendo aquilo que eu devo fazer. E aí eu tiro a norma. E quando eu tiro a norma? E quando o compliance não existe? Qual é a minha referência? E a grande pergunta é, certo ou errado? E alguns dizem, vamos para lá, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá. E aí, a rigor, eu não dou mais nenhum tipo de insumo para eles decidirem, exceto um simples convite para o happy hour. Tomamos a decisão, eu vou para o happy hour, porque até então era só um convite para um happy hour. Eu chego lá, no happy hour. Começo a conversar. O meu interlocutor, o player que eu estou vendendo, olha para mim e diz assim, Eduardo, você toma um uísque comigo? Ao que eu digo, não, cara, muito obrigado, eu até gosto de chopp e tal, lá no Brasil, bebida destilada é muito forte para mim, mas é tranquilo. Você não bebe? Ele falou assim, não, eu bebo, mas aqui hoje eu não quero. Aqui dentro, eu já tinha, por experiência, isso tudo é ficção, entendido que o álcool dissolve o superego. E se você não sabe, a estrutura psíquica da gente tem um superego que diz, olha, cuidado, você é ridículo, cuidado com isso. O álcool dissolve esse troço. Num processo de negociação, amigo, meu maior compliance, às vezes, é meu superego. Se ele for dissolvido, já era. E aí, eu lanço, para choque de alguns, que o cara me oferece como gratidão à minha maneira profissional. Me permita a linguagem bem coloquial, que eu transe com a menina de 12 anos, porque naquela cultura aquilo é aceito. E eu pergunto, certo ou errado? Invariavelmente, a pergunta vem e diz assim, quais são os usos e costumes daquela sociedade? Eu digo, que é tranquilo transar com meninas de 12 anos. Alguns dizem, logo isso então é certo. E aí eu digo, peraí, não tem compliance, os costumes estão dizendo, minha grande pergunta é, como é que eu sei o certo e errado? Que referência eu tenho para chegar, qual é o meu ponto de partida para chegar ao certo e errado? Eu não vou cansá-los, eu não estou numa palestra de, assim, aqui para a gente estar falando na academia, mas há toda uma linha acadêmica da qual eu peitaria intelectualmente, e acho que tenho feito isso em outros fóruns, que é dizer que objetivamente o certo e errado não se discute, porque a gente não tem condições intelectuais e racionais de definir o certo e errado, dado o grau de subjetividade que existe no certo e errado. Desculpem, é a simplificação do raciocínio, mas suponha. Eu sei que eu estou levando ao paroxismo, eu sei que eu estou usando um argumento extremo, correndo o risco de ser desonesto intelectualmente. Sei, dadas estas ressalvas, certo e errado não se discute? Uma pessoa estuprando a outra. Nobre estuprador, o senhor está fazendo uma coisa errada. Ele diz, dá licença. Errado para você, certo para mim. Show de bola. Se certo e errado não se discute,
então, por que eu vou lançar algum juízo ético sobre alguma coisa, se essa discussão intelectual e racionalmente não se sustenta? Eu defendo uma outra coisa. Eu defendo que certo e errado se discutem sim, e mais, certo ou errado é a grande discussão que a gente pode fazer. Uma das maiores, a grande talvez seja um pensamento muito totalitário, mas uma das mais importantes perguntas que a gente pode fazer. Qual o problema? É que a gente desiste de discutir o certo e errado, porque, via de regra, a gente responde essa pergunta do lado de cá. Quem é que geralmente forma a nossa concepção de certo e errado? Família. Sim, minha experiência familiar é forte. A sua experiência familiar é fortíssima. E talvez a gente tenha bebido ali, na ambiência familiar, nossa concepção de certo e errado. Tendo nós a sorte de ter tido pais, mães, ou as chamadas entidades parentais. Detalhe importante, como eu tenho batido de que empresas nada mais são, negócios nada mais são do que comunidades formadas por pessoas. A minha família, a sua família é uma comunidade. E as entidades parentais, portanto, as lideranças da nossa família, pai e mãe, são as referências mais imediatamente esmagadoras, seja positiva ou não. De novo, faço referência àquilo que eu vi aqui dos meus colegas que me antecederam. Como as entidades parentais de uma comunidade são importantes na formação da sua cultura. Família. Agora, faço-lhes uma pergunta. Será que a família é uma referência 100% segura para definir o que é certo e errado? Quantos absurdos a gente não vê gestados no seio de uma família? Eu estou aqui controlando o tempo. Eu não sei se conto, não sei se eu vou contar. Eu vou contar. Tem um grupo de 10 pessoas que me dá o privilégio de mentoreá-las. Quando eu consigo estar no Rio, a gente senta quarta-feira e a gente discute as grandes questões da nossa vida. E uma coisa que a gente já decidiu: não existe vida pessoal e profissional. Não existe. Eu não sou um profissional, essa divisão não existe. Isso é esquizofrênico. Tem eu. E eu sou Eduardo em todos os lugares que eu estou. Pois bem, tem um cara no grupo, de longe o mais brilhante, de longe o mais sensível, de longe o mais inteligente. Negro. Vou dizer a você por que estou fazendo essa referência. Só a cito pelo que eu vou te contar agora. Se eu não fosse te contar isso, essa é uma referência absolutamente irrelevante. Ele sai um belo dia, entra no supermercado, uma criança com espada na mão, olha para ele e diz: você está preso. Ele, com sua sensibilidade natural, diz: preso? Tô. Por que você está me prendendo? A criança olha para ele e diz: porque você é preto e deve ter feito alguma coisa errada. Ele olha para o pai, que estava perto, esperando que o pai interviesse na situação. O que o pai faz? Dizendo: filhinho, eu não já disse para você, eu não falei esse tipo de coisa para as pessoas, porque deixa papai mal na fita? Faço uma pergunta. Família é uma fonte 100% segura para definir o certo e errado? Onde eu aprendo xingar pessoas de cor azul, verde, vermelha? Onde eu aprendo espancar pessoas? Onde eu aprendo, se não, muitas vezes no ambiente da família? Mas religião, importantíssima, tema dos mais cruciais, não é tema da minha palestra, não vou entrar nessa história, mas aquela frase do Centro Samu: política, futebol e religião. Cara, essas são as 3 coisas mais importantes para discutir na vida. A questão é ter a capacidade de discuti-las de maneira saudável, emocionalmente tranquila e com bom fundamento intelectual. Mas religião é fundamental. Não fossem as maravilhas da religião, tome esse exemplo, o cristianismo, que moldou a sociedade ocidental em termos de concepção de direitos humanos, a gente não estaria fazendo parte dessa discussão que estamos fazendo hoje se não fosse a presença benéfica do cristianismo e de tantas outras religiões belíssimas que existem no mundo. Mas eu faço-lhes uma pergunta: a religião é uma fonte 100% segura para definir o certo e errado? Mas ainda, educação formal, sim. E
Educação formal é aquilo que faz que a gente aprende na escola, que é diferente do argumento que a gente tem na mesa do chopp. Na mesa do chopp eu posso falar qualquer coisa. Na educação formal, não. Eu tenho que fundamentar aquilo que digo. E aí, Ricardo, às vezes eu brinco com os alunos e digo assim, imagina a seguinte aula, 5 maneiras de você burlar o fisco sem deixar rastro. Como você desenvolver um poker face diante de uma situação de propina. Como nunca se deixar pegar na linguagem de corpo quando a auditoria lhe pergunta, e aí? Esse não é o tipo de coisa que a gente ensina na escola. Eu não aprendo isso na educação formal. Eu vou aprender isso em outras instâncias. E o que é pior, alimentada pela falsa crença de que é a ética do mercado, é o mercado, é isso, é aquilo. Senhores, a educação formal é importantíssima, mas nem ela garante 100% da nossa concepção de certo e errado. Costumes. Os costumes são coisas, são comportamentos que se repetem em camadas e que formam a visão de uma geração. Alguém aqui confia em costumes, de fato, para definir aquilo que é certo e errado? Quantos costumes loucos a gente viveu na nossa história? Só para te mostrar, uma sociedade, às vezes, alô, mulheres, ainda, apesar de vocês serem as figuras incríveis que são, a sociedade ainda, como muito bem falava Tiziana, de que ainda nos níveis mais altos, falo de conselhos de administração, mostrando como a gente tem menos de 5% de mulheres em conselho de administração no Brasil ainda. O que é um absurdo. Na década de 60, você sabe muito bem que uma mulher desquitada, o que os costumes diziam? A desquitada do 402, lembra disso? Nós mais antigos. A desquitada do 301. Há cerca de 5, 7 anos atrás, eu fui mudar meu filho de escola, tinha assim, Estado Civil, o meu Estado Civil. Aí tinha um quadrinho separado, aí tinha assim, outros. Eu coloquei o meu Estado Civil, outros, casado. Porque nenhum dos quadrinhos acima era o meu Estado Civil. Aí eu cutuquei meu filho e falei, pô, cara, aí você agora tem um pai altamente alternativo. Chega na sala de aula e fala que teu pai é casado. Que você vai ser um cara Karen Edge, lá um cara da ponta. Olha o que os costumes fazem. Eles flutuam de maneira tal que eu faço uma pergunta. Eles são fontes seguras para a gente definir o certo e errado? Eu lhes apresento. E aí, não entro na discussão técnica. Isso é moral. Eu vou te mostrar uma fonte mais segura para a gente definir o que é certo e errado. São valores que eu posso, defendo, e não tenho tempo para fazer essa defesa de maneira como eu gostaria, que eles são e deveriam ser universalizáveis. Que valores são esses? Primeiro, honestidade. E aí a gente quebra. O que é isso? O que significa? Defina. Que compreensão é essa de honestidade? Segundo, respeito. Eu só estou listando alguns. Terceiro, liberdade. Quarto, justiça. Essa não é uma lista exaustiva. Quinto, lealdade. Eu paro aqui, por mera questão de tempo, mas vem comigo. Será que, se você me chamar para discutir o que é certo e errado, olhando deste lado, será que essas fontes, e obviamente tem uma tarefa de definir o que é isso, supondo que já existe, desculpem, existe uma compreensão quase universal do que significam esses valores. E eles são a base para a gente definir aquilo que é certo ou errado. Ao invés de olhar o que a minha família necessariamente me diz, a religião, o que eu quero te mostrar nada mais é do que esses valores. Se eu definir ou buscar a maravilhosa, reconheço árdua tarefa de definir o certo e errado a partir desses valores, aí sim a gente começa a ter uma base muito mais segura para definir o que é certo e errado. Pois eu tenho uma proposta para fazer a vocês. E a proposta está precisamente aqui. Ética nada mais é do que um conjunto de valores que me ajuda a definir o certo e errado. E eu defendo a tese de que por trás de toda a regulação do comportamento, por trás de
toda a legislação, por trás de todo o compliance, o que você tem é a normatização desses valores. Porque aí, desculpem, tem um erro, muito grato. Não, foi falha de revisão mesmo. Há um E no lugar do I. E é esse conjunto de valores que nos ajuda a discernir o certo e errado, a compreender, a definir, é quase uma palavra que eu sou tentado a usar, a definir o certo e errado. É esse conjunto de valores que está por trás daquilo, ou é precisamente aquilo que se chama ética. Posso falar uma coisa no mundo absolutamente ideal? No mundo absolutamente ideal? No mundo ideal, se nós, seres humanos, fôssemos capazes de nos comportar por valores, nós não precisaríamos da legislação. Para que contratos? Imagina no mundo ideal, se todos os chamados stakeholders, todos os públicos relevantes de um negócio se comportassem 100% das vezes de acordo com esses valores. 100%. E mais, imagina se na posição de comprador de uma determinada empresa, um fornecedor me oferece qualquer tipo de vantagem e eu simplesmente, porque sei o que significa honestidade, porque sei o que significa respeito, porque sei o que significa justiça, eu dissesse não, pura e simplesmente baseado em valores. Mas é claro, o mundo não funciona assim. Por isso, eu tenho uma grande notícia para você. Por isso, a sofisticação da norma, o crescimento dos mecanismos institucionais maduros de regulação do comportamento humano são maravilhosas notícias de que muita coisa está mudando. Mas, meus caros, me permita citar um minuto uma experiência fantástica que eu tenho vivido com uma pequena empresa. 6 gerentes. Estou com eles há 8 meses. A gente está fazendo um pacto ético dentro da organização. Um pacto. Olhando o tempo todo para os valores. Dissecando isso. Dobrando isso. No seu aspecto mais inspirativo. Mais mobilizador. Se a nossa sociedade pudesse olhar para esses valores, se comportar a partir deles, vivenciar a partir deles. Ética não é um código de conduta de uma determinada sociedade. Ética é um conjunto de valores que me ajuda a discernir o certo e o errado. E aqui vai uma coisa só. E indo para o final. Você lembra da fala do nosso nobre advogado? Ele disse assim, todo bandido tem ética, certo? Por que ele disse isso? Você viu que um sujeito mata uma criança e se recusa a dar à polícia, até para não produzir prova contra si mesmo, mas tira no aspecto legal, ele se recusa a dar o nome do seu comparsa. Vou fazer um pequeno convite a você. Daqueles valores ali, qual deles você acha que ele estava vivenciando? Qual é? Lealdade. Aí você poderia dizer assim, tá vendo? De fato, Eduardo, todo bandido tem ética. Entre os bandidos, a lealdade. Aqui vai um teste. A gente não tem tempo. Esses valores éticos só funcionam em conjunto. Se você isolar um, você deturpa a compreensão deles. Explico. A lealdade, ela só é ética se ela estiver ligada a... Olha o valor que tem em cima. Que está ligado a liberdade, que está ligado a o respeito, que está ligado a honestidade. Posso dizer uma coisa? Eu não tenho obrigações de ser leal a quaisquer pessoas que me peçam para fazer qualquer coisa que quebre honestidade, respeito, justiça, liberdade. Há algumas frases que não resistem ao exame de uma análise saudável. Eu estava fazendo o meu trabalho. Quem foi que disse que o meu trabalho é esse? E
é importante a gente perceber que se a gente diminui o significado dessa palavra, deixando-a apenas como um código de conduta de quaisquer grupos, a gente esvazia, me permita a expressão, seu significado absolutamente sagrado. Eu termino com 2 notas. Primeiro, você já notou que há sociedades cujo comportamento dos cidadãos, na média, não existe sociedade perfeita. Canso de falar por aí, canso de pessoas invocarem o famoso senso de vira-lata no Brasil. Ah, mas tem corrupção na Suíça, tem corrupção na Dinamarca. Sem dúvida, qualquer ideal de perfeição é ingenuidade. Não. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Será que não existem sociedades nas quais o comportamento médio do cidadão, médio. Não existem sociedades onde esse comportamento médio do cidadão é mais virtuoso ou não? Certamente existe. Checa o nível de prosperidade econômica dessas sociedades. Nosso patrimônio natural, nosso capital natural, nossos bens de capitais podem ser dilacerados pela falta de comportamento médio dos cidadãos, pela contaminação de um sistema e mais. Eu passo um pequeno documentário na sala de aula sobre o caso Siemens. Quando eles acordaram, e tem uma coisa meio arrogante, a gente tem que engolir isso, empresa alemã, negocia em mercados de primeiro mundo, não paga propina a agente público, quando chega em mercado emergente parece que tem toda uma política para pagar. Quando eles acordaram para isso. E acordaram porque viram, sob muitos aspectos, foram pegos, punidos e uma série de coisas. E eu estava ouvindo o chefe de compliance da Siemens falar. Ele falou, cara, quando a gente estabeleceu, quando a gente levou a sério esse negócio, a gente fez uma outra descoberta. Parte da nossa receita não vinha de ganho de competitividade por inovação e competência. Vinha por um ganho relativamente fácil. Não tem jeito. A ausência de ética nunca vai premiar os melhores. A ausência de ética vai premiar os mais medíocres e aqueles que conseguem vender a sua alma, sabe-se lá quem. Professor, legal, muito ingênuo, o mercado, o dia a dia não funciona assim e tal. Será que não? Será que não? Será que não? Essa é uma escolha que eu e você temos que fazer todo dia e a faremos. Segunda nota, fechando. Ética é um conjunto de valores para definir o certo e errado. Para que ela serve? Para a construção do bem comum. Por que o Brasil precisa dela? Não preciso nem responder essa pergunta. O que aconteceria conosco? E se a gente abandonasse essa discussão? Rafael, muito obrigado, cara. Muito obrigado por me proporcionar pessoalmente esse momento. Vocês estão de absoluto parabéns por isso. As pessoas que me antecederam aqui só brilhantaram mais ainda. Essa discussão, ela é fundamental. E eu vou te contar por quê. Eu costumava ser, antes da irrupção, antes da chegada do Netflix, sabe o Netflix? Eu costumava ser um leitor decente. O Netflix acabou com a minha vida. Eu era um livro, sou fã das séries americanas, e a inteligência de roteiro está migrando para a nova forma de televisão. Eu era um leitor decente. 3 livros, 4 livros por mês. Hoje, se eu consigo ler aí 15 livros por ano, é esforço absurdo. Meus caros, na época onde eu era um leitor decente, e eu estava fazendo um período de estudos fora do país, eu trabalhava segunda a sexta-feira disciplinadamente, sábado. Meus filhos pequenos à época, eu só queria brincar com eles, estar com a minha esposa, enfim, ter um dia sem pensar coisas sérias. Mas o meu vício de leitura era de tal ordem, que eu assinava um jornal de final de semana. Só me entregava sexta, sábado e domingo. Eu acordava mais cedo para não atrapalhar o tempo familiar. Por que eu também estou lhes contando isso? Acho que já todos passamos da fase de dar a nossa alma para o trabalho
esquecer que sem equilíbrio não dá para chegar, cara, a lugar algum. E aí, observa, para ficar ali com eles, eu levantava mais cedo e lia o jornal. Tinha uma coluna que era uma psicanalista judia, inteligentíssima, que trocava cartas com os seus leitores, só relacionadas a problemas afetivos. Namoro, noivado, casamento, amizade, tal. Posso falar um negócio para você? Pensa uma pessoa importante que você considera no mundo dos negócios. É uma pessoa, cara. É uma pessoa que casa, descasa. É feliz, não é feliz. Tem depressão, não tem depressão. Alguém. Se você matar a persona pública, olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Eduardo, presidente mundial de não sei o quê. Beleza. Tirou essa persona, você vai conversar com o Eduardo. Não tem saída. E ela trocava carta com pessoas. E aí, olha que coisa interessante. Tudo que era problema de relacionamento, ela se propunha a aconselhar os seus leitores. Não tinha e-mail, não tinha celular, nada disso naquela época. Venham comigo. Às vezes eu tinha que ler a resposta que ela dava aos seus leitores 2 vezes, não só pela dificuldade da língua, mas que o raciocínio dela era inteligente, era sofisticado. E ela facilmente poderia ser, na nossa cultura, antipatizada. Detalhe que eu deixei de fora, não tem tempo. Uma das razões que eu elejo como número 1 para que a gente tenha tanta dificuldade ética no Brasil é que nós somos um povo muito relacional. Nós somos o homem cordial. A Operação Mãos Limpas, que guarda profunda semelhança com a Lava Jato, começou a ir para o buraco quando a população viu empresários metendo bala na cabeça, políticos metendo bala na cabeça, e a população sensível disse assim: esse juiz é muito duro. Na troca de conversa com os seus leitores, um sujeito escreve para ela: cuidado que eu e você podemos antipatizá-la. Escreve para ela assim: prezada fulana de tal, eu tenho 3 namoradas. E eu estou angustiado, porque eu não acho justo ver que alguém que tem algum valor aí, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero perder o meu prazer. E eu estou angustiado. Isso aqui é técnica pedagógica, tá? Se você tiver que esquecer tudo que eu disse, não esqueça dessa frase que eu vou te dizer agora. Você quer continuar sendo ético? Continue se preparando, porque o ser ético é um ser angustiado. Sabe o que é angústia? Quando tem 2 forças que se me opõem. Uma que me chama para fazer o certo, outra que me chama para fazer errado. Quer parar a angústia? Mata uma das 2. Por isso que as pessoas que dormem melhor nessa vida são os canalhas. Matou uma delas. Eu é que me ferro quando vou no estacionamento, assim, estacionamento só para cliente. Eu fico, estou lesando o business do cara, não vou poder fazer isso, mas eu não posso. Isso é angústia, gente. E é para me livrar dessa angústia que muitas vezes eu tomo um caminho mais simples. Mas ainda bem que existem normas e tipificação dos comportamentos. Ele diz: eu estou angustiado, prezada, porque eu estou aqui entre 2. Tem uma coisa que me puxa, que é o justo, tem outra coisa que eu não quero perder meu prazer. Até aí a carta seria um pouquinho interessante. Olha como esse negócio vai ficar interessante, que ele bota assim um PS. Mas não me venha com esses conceitos de certo e errado, que eu acho que certo e errado não é discutível. Sabendo ele que era uma psicanalista judia, e não me venha com esses conceitos de pecado da religião, porque eu não acredito nisso. Detalhe, a tática dela é que ela botava a carta que ela ia responder a semana seguinte. Eu passei a semana desesperado para chegar no sábado. O garoto joga o jornal no meu jardim. Até hoje a cena está aqui. Eu abro o jornal sentado na porta de casa. Ela olha e diz: prezado fulano de tal, aquilo que nos separa dos animais é um senso inato de ética. Não entro nesse particular hoje à tarde. Ela diz que esses valores vêm impressos na gente. Não entram nesse aspecto. Não entram. Mas ela diz: isso que nos separa dos animais é esse senso inato de ética. Visto que o Senhor não o tem, eu lhe aconselho a aconselhar-se com um veterinário. Antipática, fria. Não.
eu aplaudo a clareza de raciocínio e a lógica do raciocínio. Em homenagem a essa pequena fala, chega em casa, liga a tua televisão no National Geographic, no Discovery Channel, e veja se às 6 horas da tarde, no pico da cadeia alimentar, um leão, diante de uma gazela indefesa, ele vai dizer: devoro ou não devoro? Segundo o professor Eduardo, é certo ou errado? Leões não têm consciência ética, agem por instinto, por isso estão desobrigados dessa reflexão. Eu e você não. Ética. Aí está o nosso presente e o nosso futuro. Muito obrigado.